Cheguei. Oh, chegou, senhor. Péssimo pra decorar. Minha mãe decorar uma coisa que eu não decoro. É isso aí mesmo. Não. É, tá tudo errado hoje. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Estamos começando mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Prazerzaço estar contigo mais uma vez. Eu sou Emanuel Santos e juntamente com o Andervan Alves. E aí, Andervan, tudo bem? Vamos comandar mais um dos nossos prestigiados episódios que você que está aí em qualquer espaço pode nos acompanhar, porque esse podcast é multiplataforma. Então, nós estamos no YouTube, no Spotify, também no canal 180 da Sua Sertão TV, na Brisanet. E claro, a gente está na Canudos FM 106,7 pelo rádio, para você também nos escutar. Nosso podcast de hoje vai tratar sobre a temática bullying e violência nas escolas. E o Andervan, seja bem-vindo. Apresente, portanto, quem serão as nossas convidadas para debater com a gente essa temática de hoje. Obrigado, Emanuel, estar aqui mais uma vez no podcast. Hoje nós estamos recebendo duas convidadas muito especiais. Nós estamos aqui com a Renata Nobre, que é psicóloga educacional e trabalha na Secretaria de Educação aqui do município de Quixeramobim. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Meu nome é Renata, como já foi falado, né? Trabalho aqui na Secretaria de Educação do município há 3 anos. E eu acho muito bacana essa temática, né? Uma temática muito atual, embora o bullying ele possa acontecer em outros ambientes, né? Mas onde ele mais acontece é na escola, de fato. Então a gente precisa, enquanto sociedade, conversar sobre isso, né? Com alunos, com pais, com a sociedade em geral. Então dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês, contribuindo a respeito dessa pauta que é tão importante. Muito bem, obrigado, Renato. Já vi que a conversa vai ser boa. Percebeu aí, né, Manuel? Vamos fechar nosso tempo. Vamos, hoje vamos. Estamos recebendo também a Samara Fernandes, que é gestora escolar, é advogada, é criadora de conteúdo. Seja muito bem-vinda também, Samara. Então é um prazer imensurável estar hoje aqui e debater nessa temática que ocorre muito na nossa sociedade, tanto no âmbito escolar, como também no âmbito virtual, né, que a gente traz aí o cyberbullying, que foi uma legislação que foi promulgada agora em janeiro, né, deste ano. Então, trazer informações para a nossa sociedade é de suma importância. E é um prazer estar aqui. Perfeito, então. Então, estamos bem servidos para debater esse tema que é muito importante para a nossa sociedade. Bom, e iniciando já para fazer o primeiro questionamento, o bullying a gente encontra muito presente dentro do espaço escolar. Historicamente, desde as décadas de 70, o bullying está ali dentro do espaço escolar, sendo praticado e, infelizmente, as pessoas ainda não conseguiram compreender o tamanho, né, dos perigos, das causas, das consequências relacionadas as violências, né, que são realizadas por meio do bullying. Mas aí tem muita gente que ainda tem dúvida sobre esse termo. O que é o bullying? Então vamos aqui inicialmente, para a gente informar quem está nos acompanhando, saber, né, conceituar para o nosso público de uma forma mais didática o que seria o bullying, quais os tipos de bullying que existem, né, e também a gente falar um pouquinho se esse fenômeno é um fenômeno recente ou não. Já que ele vem lá da década de 70, já falou aqui que não é tão recente, mas como é que ele surge? Então, o conceito, na verdade, de bullying ele é caracterizado por diversas agressões. E essas agressões elas podem ser de diversos modos, né? Que já mais na frente a gente pode pontuar cada uma delas para a gente poder exemplificar melhor. Mas é uma série de agressões. É tanto que a gente fala muito, inclusive em abril, o mês anterior que a gente passou, o dia 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e outras violências nas escolas. Então, ao longo de todo o mês de abril, eu como psicóloga escolar na minha atuação, a gente atende às escolas conversando com os alunos a respeito dessa temática. E é uma temática que não é atual, né? A gente sabe que sempre existiu, mas embora hoje a gente olhe com outros olhos, né? Como crime,
né? Que antes ele era categorizado como brincadeira, né? Então hoje a gente anda nas escolas falando muito sobre isso, né? Que não é uma brincadeira, que na verdade hoje ele é considerado crime, né? Então a gente pontua muito sobre isso. E o conceito, a gente pontua também que ele não necessariamente acontece só uma vez. Para ele ser considerado bullying através de uma agressão, ele precisa de uma continuidade. Então não é uma agressão específica que vai categorizar como bullying. Então ele precisa acontecer pelo menos 3 vezes, os autores falam, né, para ser considerado uma situação de bullying. E aí quando a gente fala sobre bullying, vem várias palavras na nossa mente, né, categorizado como ações de intimidação, de sofrimento, né, que causa dor e angústia nas vítimas. Nessa situação de bullying existem também alguns participantes que estão diretos na situação, né, tem o agressor, a vítima, a testemunha, que ela pode tanto atuar positivamente como também negativamente, né? Então traz esse conceito de ter também uma assimetria de poder entre as partes. Normalmente é aquela pessoa que se acha o bambambam, o maioral, que vai procurar aquele que ele julga mais frágil, né, para poder atingir e praticar essa agressão. Então basicamente o conceito de bullying é esse, tá? E o que é que faz uma pessoa praticar o bullying? Normalmente a gente costuma muito dizer que o agressor ele pode ter diversas características, né? Uma delas muitas vezes é que ele sofre também ou já sofreu em algum momento da vida e ele não soube lidar com aquilo e vai replicando, né? Então a característica mais válida que a gente pontua é essa, né? Ou muitas vezes ele vê alguém fazendo e faz também. Por isso que eu disse, a testemunha é uma pessoa altamente importante nessa situação de bullying. Ela pode atuar de modo positivo, que é aquela pessoa que vê e já interrompe aquele ciclo de violência, né? Seja comunicando a um adulto, por exemplo. Porque é importante dizer também que o bullying, ele ocorre com crianças e adolescentes. Ocorre com adulto, mas quando a gente fala de palavrões, xingamentos, em relação a um adulto, a gente configura mais como assédio moral, né? Bullying é criança e adolescente. E a gente costuma muito falar que esses agressores, muitas vezes eles replicam, né? Muitas vezes é aquela testemunha que vê e não faz nada, ou às vezes é aquela testemunha que não faz, mas que está ali por trás, né? Fazendo com que o outro replique aquilo. E dentro da fala da Samara, ela trouxe também a existência do cyberbullying. Samara, para aproveitar que a gente já teve o conceito de bullying, o que seria então, portanto, esse cyberbullying? Então, o cyberbullying, ele é uma intimidação sistemática virtual. No lugar de acontecer, um exemplo, o bullying é uma prática agressiva presencialmente, ele não. Ele já vai ser de forma virtual, seja através de jogos online, seja através de Instagram, que ficam ali rindo daquela pessoa, ficam trazendo palavrões com aquela pessoa. Então, essa prática a gente está vendo rotineiramente. Então, é algo que a gente até conscientiza os pais de sempre procurar estar de olho no que os filhos estão olhando, se está acontecendo alguma coisa, se o filho está faltando na escola, por que será? Então, a gente tem que procurar ali saber o que está ocorrendo e denunciar. A principal forma é a denúncia. Senão, ali vai se transformar em umas cifras negras, né? E lembrando que nada impede de uma vítima de bullying presencial também ser vítima do cyberbullying, né? Porque existe algumas pessoas que pensam que não, que é tipificado, o bullying presencialmente só acontece com a pessoa aqui, mas ela não vai sofrer o cyberbullying. Diferentemente, pode ocorrer as duas formas com a mesma pessoa, com a mesma né? pessoa. Que torna ainda mais grave. E a gente teve um caso, né, aí do Carlos, não sei se vocês observaram, né? Que ele tanto sofria na escola, como ele sofria através dos jogos dos colegas, né, que tinham acesso a ele através do Instagram. Então, isso aí a gente vê hoje em dia, infelizmente. Wander, vai com você agora. Falando nisso, em observar os filhos, né? Samara destacou isso. Renata, quais são os sinais que os pais podem perceber ali de imediato? O meu filho, a minha filha está sofrendo bullying na escola. Normalmente a criança fica calada na dela, ela não vai chegar e logo contar para os pais, né? Isso dificilmente acontece. Então, quais são os sinais que os pais podem perceber
para ter um alerta, assim, né? E buscar mais informações? Com a minha experiência, normalmente a gente costuma, às vezes, perceber que tem muitos já alunos, quando têm acesso à informação, que sabem o que é bullying. Inclusive, nós tivemos uma live que a gente falou sobre isso e depois a gente teve um feedback que uma mãe disse que o filho chegou para ela e disse: mãe, eu estou sofrendo bullying, porque tudo que eles falaram na live, né, eu sofro na escola também. Então, assim, existem muitos pais que têm aquela atenção, né, e existem outros que infelizmente não têm, né, e como existem também crianças e adolescentes que chegam e falam, e outros que não falam, às vezes os pais são informados até mesmo pela própria escola que aquilo está acontecendo. Então, alguns sinais, né, que não é uma coisa fixa, é flexível, né, pode mudar de pessoa para pessoa, mas normalmente as pessoas que são vítimas de bullying, como você falou, costumam mais se isolar, né, uma das outras, costuma também ter uma queda no rendimento escolar, isso pode ser também um fenômeno observável. Aí, Renata, um fato importante é que a escola, ela é a entidade, né, civil da sociedade que pode ali combater, porque assim, eu como gestora, na hora quando eu vi ali que a lei de cyberbullying foi promulgada, já trouxe minha equipe, através do planejamento pedagógico, trazer ali para elas, explicando como é que elas podem combater, como é que elas devem agir, porque a gente lidar com crianças, vamos dizer assim, eu trabalho com educação infantil e fundamental 1. E ali, será se aquela criança, pronto, ela zombou da outra, será se a professora deve ali, você não pode fazer isso, recriminar aquela criança? Não, existem formas ali de trabalhar, de combater. Eu também trago, semestralmente lá na escola, o projeto Plenário Fênix. O que é esse projeto? Que é trazer a educação respeitosa para essas crianças, que é através da afetividade, dizer o que é correto, trabalhar a diversidade com elas. Então, é importante, né, trazer isso. Com certeza. Inclusive, o cyberbullying, ele é tão sério, como a Samara falou, né, que é importante que os pais, eles estejam de olho realmente, né, porque o que é que os alunos pensam? Eu vou fazer aquilo ali, vou me esconder atrás de um fake, ninguém vai descobrir, né, mas hoje existem várias formas, né, de a polícia fazer uma investigação e chegar naquela pessoa. A internet não é uma terra sem lei mais, né? Não mesmo. Então, tem as consequências, né, legais também. E, assim, a gente sempre alerta, né, a questão de mensagens, de vídeos, fotos constrangedoras, qualquer tipo de coisa feita de modo virtual que vai impactar na vida da outra. O celular é um perigo para a educação? Se não for, eu acredito que se não for usado da forma correta, né, eu sempre digo, a internet é um mundo. É um mundo de coisas boas, onde você pode ter também um conhecimento, onde você pode buscar, né, cada vez mais informações, mas tem o outro lado também, né? Eu acredito que as crianças e os adolescentes, elas precisam saber usar, e muitos não sabem por causa da falta de maturidade. Então, é preciso que os pais estejam, de fato, de olho, acompanhando, né, vendo o que eles estão acessando e limitando esses conteúdos que não vão agregar, né, enquanto cidadão, a vida deles. Tem que ter a supervisão. Lá na escola a gente faz assim, sempre quando a gente tem uma aula, né, através de celular, tablet, ter a supervisão da professora em receber aqueles equipamentos e olhar o que eles estão visualizando e posteriormente devolver ao pai, né? Porque tem que ser visualizado o que a criança está acessando. Eu acredito também que tem que ser usado com regras. A gente vive numa sociedade com regras e nada melhor do que os pais também estabelecer essas regras, né, de uma forma bem didática com seus filhos, né? Não na obrigatoriedade, mas de uma forma que eles consigam se entender. Eu fiz essa pergunta do celular porque o cyberbullying acontece basicamente por ele, né? E na educação a gente pode ter o celular como uma fonte de pesquisa positiva, mas para quem não sabe usar, pode se tornar algo negativo, Sim, né? Tem que ter a orientação, e no né? mundo que a gente vive, né, num país que a gente vive cercado de fake news, é sempre bom ter, né, um pouquinho de cuidado em relação a esse uso. Mas aí eu vou voltar aqui para a nossa temática para perguntar quais são as principais consequências para a saúde mental quando se fala de bullying, de cyberbullying. Quais são as principais consequências? Normalmente, assim, a curto prazo, a gente costuma observar algumas reações emocionais, né? Como o medo, a tristeza, isso aí claramente dá para identificar.
E existem também as consequências a longo prazo, né? Que é quando aquela pessoa ela vai ficar adulta e ela vai ter problema nos relacionamentos, né? Muitos estudos também mostram que pessoas vítimas de bullying também, quando chega na fase adulta, cai no alcoolismo, por exemplo, abuso, né, de álcool e drogas. Então isso é muito comum da gente ouvir relato também, né? E é tão preocupante essa situação porque a gente vê essa onda de violência na escola, como você apresentou no começo, né? E não está longe da gente isso, né? Já aconteceu vários episódios durante mesmo o ano passado, de modo mais enfático, que mostram a violência em si, de estudantes que estavam na instituição no momento, como também de pessoas que já estudaram, né, e que sem uma motivação evidente, porque o bullying assim, ele não tem um motivo, né? Quem é agressor, ele faz porque quer, né, digamos assim. Muitas vezes ele usa questões, às vezes comportamentais da vítima, ou até mesmo características, o tipo de cabelo, a cor de pele. Então ele vai procurar ali algo para ele atacar, mas não tem uma motivação evidente. Então quem faz porque quer. E assim, normalmente a gente vê que existem agressores que reprimem o que sofreram e depois voltam na escola, né, fazendo atentados e coisas do tipo, como a gente já viu, né? Então, não está longe da gente de modo nenhum, né? O bullying a gente pode considerar um problema de saúde pública? Eu acredito que sim, e social, né? Muito social também. Então, a gente tem aí, né, diversas formas do bullying se manifestar, como tu apresentou logo no início aqui do nosso podcast, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas formas. Nós temos as agressões verbais, as agressões físicas. Nos conte mais como é que elas se manifestam. Sim, na verdade a gente tem 8 tipos de bullying que a gente costuma trabalhar mais, né? Que o primeiro é o verbal, que é normalmente o que a gente conhece mais, que é através de palavrões, xingamentos, apelidos, né? Que é uma coisa que na escola eu acredito que a Samara presencie já algumas vezes, algumas situações como essa, né? Então, de certo modo, ele é o mais comum. O físico já é uma consequência do verbal, por exemplo, né? O verbal é aquele mais leve, entre aspas, mas quando vai para o físico, né? Através de tapas, chutes, qualquer contato físico, né? E aí também é importante a questão da integridade física, né? Muitas vezes pode resultar também. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas teve um caso de um menino que ele faleceu em decorrência das agressões que ele sofria na escola, né, em outro estado que eu não me recordo o nome agora. Então ele reclamava para a mãe que estava sofrendo bullying, inclusive ele tinha autismo também, né, e ele era recorrente isso com ele. Porque o bullying ele pode acontecer direcionado a uma pessoa só, como também a um grupinho, né, a várias pessoas. E aí ele deu uma lesão, alguma coisa do tipo, causou uma hemorragia interna em decorrência das agressões, né? Então era algo que poderia ter sido evitado, né, se tivesse sido tomadas as devidas medidas, né, como a denúncia, por exemplo. Por isso que eu acho importante assim, mobilizar toda a sociedade para que todo mundo saiba da gravidade que é. E além disso tem vários outros tipos, tem o bullying escrito também, que é através de bilhetinhos que a gente vê muito na escola, né? Então o que os alunos pensam? Eu não vou falar, eu vou só escrever, então não estou fazendo bullying. Mas na medida que você escreve, né, com as suas palavras, aquilo ali, então também é considerado bullying. Nem é preciso que ela abra a boca para falar, né? Até escrever de fato também é. O social também, como a gente já pontuou, a questão do isolamento, né? Normalmente a gente fala muito que não é certo você ter o seu grupinho e isolar aquela pessoa por conta da característica, às vezes que você não se agrada, né? Que você precisa praticar a empatia, a inclusão, isso a gente reforça muito. Tem o cyberbullying, que a gente já falou, né? Que é considerar tudo isso, que é bullying, mas através das ferramentas digitais. E tem outros, porque eu não estou lembrando agora, mas sexual depois também, sim, né? Sim, com certeza. Mas existem outros que acho que no momento que a gente for conversando aqui eu vou lembrando e a gente vai pontuando. Mas cada um é muito importante que a gente conheça, né, porque tem o que acontece, tem alunos que falam: eu estou fazendo isso, mas eu nem sei se é bullying. Então depois que ele conhece todas as formas, né, ele pode ter propriedade, né, do que ele faz. E se ele tiver feito, né, como a gente sempre diz, há erros na vida, mas que podem ser reparados. O que
vale que você, a partir de hoje, não faça mais. Né? Então, dando esse direito à informação, eles têm essa opção de não fazer. Né? O Andervan, pergunte. Eu fiquei pensando aqui, Emanuel, com as várias formas de bullying, né? Sim. Na nossa época lá do ensino fundamental, não tão distante, não sei se a gente sofria mais bullying ou praticava mais bullying, né? Com as brincadeiras que de repente se caracterizou nesse problema, né? Mas falando sobre denúncia, quais são os passos, né? Identifiquei que o meu filho, a minha filha está sofrendo bullying, por exemplo, na escola, e agora? Qual é o caminho que eu devo seguir para essa denúncia ser efetivada e resolver o problema? Você deve primeiramente procurar ali a direção para saber o que está acontecendo, a direção da escola. Posteriormente, você pode buscar no Conselho Tutelar ajuda e pode ir para a delegacia mais próxima da sua cidade, né? Dependendo se for um menor inimputável, né? Ou se for já um maior de idade, uma lei vai caber no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente e outro já vem o Código Penal. E falando sobre a escola, quais são as responsabilidades legais da escola, né? Até onde a escola deve ou pode ir legalmente? A escola é primordial, né? Estar diante de uma situação dessa, como eu falei, primeiramente preparar a equipe. É primordial ali estar preparando a equipe para lidar com essa situação. Conscientizar as crianças, seja semanalmente, seja mensalmente, colocar panfletos na escola e quando visualizar, não guardar ali, já procurar os pais de ambos para resolver a situação. E aí cabe ao pai decidir qual vai ser a medida, né, doutora? Uhum. Por que a escola? Porque a gente conhece a escola como um espaço de educação, de transformação de vidas. E aí o bullying é praticado na escola porque, mesmo tendo-se todos os instrumentos necessários para que a juventude possa não praticar, mas por que acontece insistentemente ainda mais forte dentro das escolas? Eu acredito que talvez seja porque a escola é um ambiente muito diverso, né? As pessoas que frequentam, os alunos, crianças e adolescentes, eles já vêm com a experiência de fora, né? Então, eu sempre costumo dizer que, às vezes, a violência também, o bullying, ele é cultural, ele é social, é muito do que você aprende fora e, diante das suas experiências, você internaliza aquilo ali e vai replicando de uma maneira errada, né? Muitos entendem, às vezes com a correção dos pais, né, com a orientação que aquilo é errado e não faz mais, mas outros não têm essa orientação e acabam fazendo. E a escola é um lugar onde tem muita gente junto por muito tempo, né? Principalmente nas escolas integrais, por exemplo. Aqueles alunos, eles passam mais o dia na escola do que até mesmo em contato com os pais em casa. Né? Então tem muita gente diferente ali, tem muita gente que pensa diferente, com características diferentes. Realidades sociais também. Realidades sociais diferentes, exatamente. E são crianças e adolescentes que não estão com um senso moral, a maturidade formada. Né? Então muitas vezes por conta dessas divergências, né, essa falta de concordância em muitas questões, eles usam o bullying para poder às vezes atingir ou atacar alguém, ou às vezes conseguir o que querem, né, na questão da manipulação também, né? Então eu acredito que seja por isso, por conta dessa grande diversidade mesmo. Eu acho que a Samara, como gestora, né, também costuma identificar e perceber. E os pais são os grandes exemplos dos filhos, né? Geralmente, quando você tem que ter cuidado, quando está em casa, não falar um palavrão com uma pessoa, porque chega na escola, eles vão replicar aquilo. Apelidar, tem que ter aquele cuidado, né? Bom, uma outra curiosidadezinha que eu tenho a gente insistentemente vê as escolas trabalhando essa temática mais fortemente no mês de abril, porque já foi falado que dia 7 é o dia de combate ao bullying, né? Mas o que é que ainda está faltando as escolas fazerem para entrar no consciente das crianças, dos adolescentes sobre essa prática? O que é que ainda falta? Não só falo da escola fazer, mas de uma rede de educação fazer para que a gente não tenha, né, tantas ocorrências de bullying sendo praticadas nos espaços escolares.
Eu acredito que é a junção escola mais família. Eu acredito isso. É o apoio das duas em conjunto para estar ali conversando com aquela criança, mostrando o que é certo, mostrando o que é errado, o que desejar para o outro, não seja algo ruim. Então, eu penso assim. Inclusive, também, algumas escolas hoje já chamam a presença de psicólogo e também de assistente social para trabalhar essa temática junto com alunos e famílias, né? Então, o que é que a gente percebe? Ainda baixa a adesão das famílias. Né? A gente entende que existem inúmeros motivos, tem pessoas que trabalham, mas eu acredito que a família ela precisa delegar um responsável pela criança nesses momentos, né? Que vai participar dessas informações, né, para absorver e para estar orientando a criança da melhor forma, né? E eu percebo que quando a gente chama a família para a escola, ainda há uma baixa adesão, né? O nosso número é bem pouco, né? Ultimamente, como eu disse, mês passado a gente fez uma live, nós tivemos 2.400 pessoas da comunidade escolar, envolvendo principalmente alunos e gestores que participaram, né? Mas se a gente fosse fazer com a família, com certeza ia ser talvez nem um terço desse número, né? E seria bem menos que isso. Então, talvez esse seja ainda o grande empecilho, né? A informação chegar, de fato, quem tem responsabilidade sobre a criança, né? Porque muitas vezes os pais, os responsáveis, delegam à escola. Minha filha está sofrendo bullying, a escola tem que resolver, né? Mas vem para reclamar, para questionar. Mas na hora de orientar, que você procura, que você chama, às vezes a presença não é efetiva, não tem. Há essa dificuldade desse contato com algumas famílias, né? Assim. Dessa responsabilidade mútua de ambas as partes. Pergunte. E aí, essa realmente é uma das grandes dificuldades, né? Quem está lá dentro do ambiente escolar, por exemplo, vê que a família, uma grande maioria, né? Mas não todos, tem mesmo essa dificuldade de estar dentro da escola, de participar de tudo mais. E aí, como é que fica esse suporte emocional para uma criança que, por exemplo, está sofrendo bullying e a família não dá esse suporte em casa, né? Às vezes os pais passam o dia inteiro trabalhando, na escola o dia inteiro, a criança o dia inteiro na escola de tempo integral, à noite estão todo mundo cansado. Como é que fica esse suporte? Como é que a rede de educação, né, tanto pública como privada, que a gente está falando aqui, pode dar esse suporte emocional para essas crianças que não vão ter em casa ajuda? Eu vou falar da questão do público, né? Normalmente, quando a gente tem conhecimento sobre uma situação de bullying, porque agora é até mais fácil de monitorar, porque dentro das escolas tem uma comissão de prevenção e proteção à violência, né? Ela é formada por um funcionário, um professor e o gestor da escola, né? Então, essa comissão ela é encarregada de notificar, né, essas situações de violência, inclusive o bullying ou qualquer outra. Né? Então, quando ela notifica o bullying, como é que a gente faz esse fluxo? Né? Porque precisa ter um canal, né, para seguir isso aí. Então, como existe o serviço de psicologia e o serviço social já na educação, então, primeiro, o gestor, tomando conhecimento da situação, ele faz a notificação, a gente recebe essa notificação, e aí nós vamos atuar sobre o caso. Normalmente a gente faz a escuta psicológica, porque na educação, o psicólogo, isso é uma coisa que a gente vem desmistificando, né? E sempre quando a gente está em algum canal de comunicação, a gente fala para as pessoas tomarem conhecimento, né? O psicólogo da educação é diferente do psicólogo da saúde, isso eu sempre falo. Porque normalmente a gente conhece aqui os equipamentos, eu sei o trabalho do psicólogo do CAPS, mas como o psicólogo da educação ainda é uma profissão recente, né, dentro da educação, então é importante que se explique. O psicólogo da educação, ele não faz terapia, como a gente conhece em outros ambientes, né, na clínica, em algum contexto clínico mesmo. O psicólogo da educação, ele pode fazer escutas, acolhimentos, momentos coletivos, mas o nosso trabalho realmente é pautado no coletivo. Até porque se a gente fosse pensar a rede que a gente tem hoje de quase 3.000 alunos, não teria psicólogo que desse conta da demanda que aparece, né? Então, a gente tenta trabalhar de modo coletivo, a gente já trabalhou também com grupos de saúde mental, porque na questão grupal a gente consegue abarcar mais gente. Se a gente for no individual, a gente não consegue, né? Então, assim, a gente faz esse primeiro atendimento, esse acolhimento pontual, ou seja, não há uma continuidade na perspectiva da terapia. Se a gente perceber, a gente encaminha para um equipamento que faça isso.
Então, a gente faz essa escuta, né, tenta colher mais dados dessa escuta dessa criança ou desse adolescente que vem a sofrer bullying, e assim, identificado de fato a continuidade, tudo direitinho, e a questão também do interesse da família, normalmente a gente sempre chama, né, para conversar também, para saber se teve alguma mudança de comportamento. E aí, identificando, o caminho realmente é encaminhar para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai também averiguar e fazer também os devidos encaminhamentos e protocolos, né? Então, no público acontece dessa forma. Para ter uma questão de um fluxo, para a melhor organização do serviço, se tem um serviço social de psicologia, passa logo para lá, para depois ir para o Conselho Tutelar. Porque às vezes a gente pode mediar, pode dar essa assistência psicológica e a criança ela pode superar e voltar às suas atividades normais, né? Então, quando é feito isso, a gente acaba, né, mediando a situação e dando ok, mas quando a gente vê que é algo mais grave, que precisa de direcionamentos, a gente vai e sempre encaminha também para o Conselho Tutelar, que é um parceiro nosso que já vem atuando nessas questões, né, há muito tempo. Essa comissão eu tenho em todas as escolas do município. Tem então. toda lei, né? Já virou lei. Todas as escolas do município nessa mesma configuração, de 3 pessoas, né, que ficam encarregadas em fazer essa mediação de violência na escola. Que os alunos conhecem, quem são, Sim. podem procurar. Sim, conhecem sim. E na escola particular, como funciona? Bem, na escola particular, em relação ao meu trabalho com o público infantil, educação infantil pequenininhos, o fundamental, não aconteceu, graças a Deus, nenhum caso, né? Mas se vier a acontecer, a gente já vai procurar a família. Primeiramente, a gente procura a família, né? E, posteriormente, a gente vai atrás do Conselho Tutelar. Para fazer os devidos encaminhamentos. Mas eu acredito que já quem trabalha com Fundamental 2, ensino médio, tenha também, né? Na educação particular. Pronto. E vamos falar de leis agora. Existem leis que são bem recentes, né? E aí, nos explique um pouquinho o que está nestas leis para aqueles que praticam o bullying. Pronto, veio aí a Lei 14.811, né? Que ela veio como uma resposta do Estado devido a tantos casos na nossa sociedade. A gente visualizou isso também aqui, com os ataques, né, que tivemos nas escolas. Então, ela veio ali para penalizar. De que forma? No caso de bullying, a gente tem a penalização de multa. E no caso de cyberbullying, que é uma pena maior, de reclusão de 2 a 4 anos e multa, certo? Então, ela veio aí como uma resposta de trazer uma penalização para essa prática. Isso, Samara, é importante também a gente pontuar que a criança sendo menor de idade, né, a consequência também vai para os pais. Exatamente, vai para os pais. E esse não vai, como eu estava falando, a gente vai atrás da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, a gente também tem, né, esse outro artifício que é a lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele, né, que vai atuar nessa parte, porque só a partir de 18 anos que vem a questão do Código Penal. Okay. Então, até 12 anos, os pais respondem pelos atos de bullying, cyberbullying que os filhos praticarem. Exatamente. André, vou ter perguntas aí? Pergunte, meu querido. Impactos psicológicos na sociedade. Principalmente depois da pandemia de Covid-19, em que as redes sociais ficaram ainda mais abertas, né? A gente pode dizer assim, muita gente, a gente pode dizer que entrou nesse universo e uma grande maioria, de fato, foi com uma certa maldade, né? A gente viu que esses casos aumentaram. Quais são os impactos para a nossa sociedade de um futuro não tão distante com essa sociedade atual que pratica bullying, que não está preocupado muitas vezes com acusar, com falar mal de um do outro? O que é que a gente pode pensar na sociedade do nosso futuro, Renata? É um pouco preocupante essa pergunta, né? E bem complexa, porque realmente eu acredito que deve existir uma mudança de postura de todos, né? Do aluno, da família, muitas vezes da escola também. Então, essas esferas, elas precisam estar unidas, porque quando a gente protege a criança de hoje, o adolescente, a gente está preservando o adulto que um dia ele vai ser.
né? Então, eu acredito muito que o nosso trabalho que a gente faz hoje é um trabalho a longo prazo. Porque muitas vezes as pessoas, eu percebo hoje que a nossa sociedade, ela quer as coisas a tempo e a hora, né? Muito rápido. E o trabalho da psicologia, como também do serviço social, não é uma coisa imediatista. Que você vai dar uma palestra naquela escola com aqueles alunos e aí vai surtir efeito amanhã. A gente consegue impactar muita gente, mas não todos. Então, talvez aquele aluno, ele vai absorver tudo que a gente falou. Lá quando ele tiver seus 18 anos, 19 anos, eu escutei aquilo ali, realmente hoje faz sentido, né? Assim como você falou também. A gente já praticou bullying, né? Em alguma vez na nossa vida. E hoje nós entendemos que isso não é mais correto e que não podemos fazer, né? Então, acredito que não está nada perdido ainda, né? Que a nossa sociedade, ela pode, ainda mais tendo acesso às informações, pode reformular seus pensamentos e também ser um adulto, né, funcional, onde vai praticar as coisas pelo bem. Eu penso assim. Vamos falar agora das pessoas com deficiência. Elas são as maiores vítimas do bullying? Também, mas é algo muito diverso, né? Existe também a questão do capacitismo, né, que envolve as pessoas com deficiência. Podem ser consideradas, né, diante da visão do agressor, como pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, né, porque tem alguma limitação ou algo do tipo, seja física ou cognitiva. Então, pode sim ser um fator, né, como eu já te disse no começo, não é uma motivação, né, porque não há uma motivação evidente, mas essa característica, né, a questão da pessoa com deficiência se tornar às vezes mais vulneráveis ou não ter armas para se defender, muitas vezes, né, pode se tornar sim um alvo mais fácil, infelizmente, desses agressores que normalmente procuram pessoas mais frágeis para poder praticar a violência. Então pode sim. Já falamos aqui da reação das famílias em relação às vítimas de bullying, mas qual deve ser a reação das famílias em relação aos agressores? Quando são notificadas que o seu filho foi um agressor dentro do espaço escolar, como que a família ela deve reagir? A gente sempre trabalha muito com as famílias a questão do ponto. E quando meu filho se torna um agressor, né? O que é que eu preciso fazer? Primeiro é reconhecer, né, que o que ele fez. Eu acredito que primeiro de tudo é você reconhecer, né, enquanto pai ou mãe, o responsável, que aquilo não está certo. Porque acredita, tem muita gente que defende, né, o errado. Então, assim, eu acho que primeiro é você reconhecer, né, não agir também com violência, porque o que acontece muito, a pessoa quer combater a violência com a violência, não é assim, né? Como a Samara falou, que eu achei muito bacana, a questão da educação respeitosa. Essa educação respeitosa, ela precisa ser com todos, mas também de pais para filhos, né? Como é que eu vou exigir que meu filho me respeite se eu não respeito ele na hora de orientar ou instruir em alguma situação como essa, né? Então, eu acredito que precisa ser essas medidas, né? Na questão da empatia, do envolvimento com as crianças, né? Orientar que aquilo não é certo, né? Então, precisa ter essa conversa, não é porque, não vou usar a violência que essa conversa deve ser mole, a conversa deve ser firme, deve ser dura, né? Mas, claro, usando as palavras devidas, né, para a situação, para a faixa etária, para que a criança entenda realmente que aquilo não é certo e que ela não venha mais a fazer, né? Porque, como eu disse, existem muitas pessoas que reconhecem que é errado, muitas vezes buscam a escola para saber do comportamento, mas tem algumas famílias, não generalizando, né, mas que ignoram esse fato. Né, acha que é brincadeira, acha que é besteira, ele estava só brincando, né? Acontece muito essa fala. Então, eu acredito que sejam esses caminhos que a gente já conversou, que de modo imediato, né, a família precisa ter essa atitude. Wandervan. Falando sobre exatamente esse apoio, né, emocional. Para as famílias, por exemplo, viram pela primeira vez, né, um caso de bullying na família ou algo desse tipo. Que dicas talvez você pudesse dar, Renata, para essa conversa, talvez inicial ali dos pais com a criança, né, ou com o adolescente? Como chegar na criança, como começar essa conversa, né? Tem algumas dicas que podem ajudar nessa comunicação? Eu sempre falo, seria bom se tivesse uma fórmula mágica, né? Um pozinho que a gente misturasse aqui na água, desce e tudo se resolvesse. Mas, infelizmente, não tem. As crianças, elas são diferentes. A família conhece a criança? Conhece. Mas quem conhece mais a criança
precisa ser, pelo menos precisaria ser os pais, né? Então, os pais, eles precisam se aproximar, primeiramente, dessa criança, ver como ela recebe as informações, saber o jeito de falar, né? Mas é aquela questão, sempre precisa ser de um modo respeitoso, de um modo calmo, porém firme, né? Para que ela entenda que aquilo que ela está fazendo não é correto, de fato. Então, principalmente, eu sempre falo assim, muitas vezes a gente repreende uma criança e diz que aquilo está errado, mas não explica o porquê que aquilo está errado, né? Então, talvez seja isso o maior defeito hoje, né, na questão da educação. Então, é importante você dizer para a criança que aquilo é errado, mas explicar também o porquê. Só assim ela vai poder refletir e reformular o comportamento dela. Agora, a questão da conduta, do jeito, eu acredito que cada pai ou mãe tem mais propriedade de saber como seu filho ele pode reagir, né? E a maneira de como chegar para conversar. Muitas pessoas não têm essa capacidade, infelizmente ainda são muito fechadas, mas é algo que a gente sempre orienta também, que os pais conversem com os filhos, porque é essencial. A responsabilidade deles, né, principalmente, a escola tem sua responsabilidade na questão pedagógica, na questão do ensino, né? A família ela tem a sua responsabilidade na questão de repassar os valores em si, o diálogo, a compreensão, isso a família tem que praticar e tem que repassar. Falando agora em estratégias pedagógicas, como que a psicologia ela pode ajudar o professor nessas estratégias pedagógicas para o combate ao bullying no espaço escolar? Nós temos um projeto que é chamado Sábado da Conectividade. Perfeito. Nós não temos mais aquele sábado letivo de modo presencial, que a gente tirava os alunos de casa e tinha que ir para a escola. Então, hoje a gente faz de modo mais dinâmico, para que seja mais produtivo e efetivo. Então, a gente escolhe uma temática. Então, no mês de abril, a temática foi o bullying, a violência na escola, né? Então, como é que a gente auxilia na questão do amparo pedagógico, né? Na questão de materiais. Nós temos um material que a gente faz específico, direcionado para todos os níveis. Educação infantil, anos iniciais, anos finais e a EJA também. Né? Então, cada material é pensado para aquele público específico, né? Porque a maneira que você trabalha o bullying na educação infantil de maneira lúdica é diferente de como você trabalha nos anos finais, por exemplo, ou na EJA. Né? Então, a psicologia hoje e o serviço social e também o setor de projetos que a gente tem na Secretaria de Educação trabalha também nessa questão pedagógica de orientação a materiais para que o professor naquela semana ou ao longo de todo o mês ele possa trabalhar, claro que adaptando as possibilidades de desenvolvimento pedagógico, né? Ou seja, cada professor ele tem essa abertura de ver como é que vai trabalhar aquele material que foi sugerido, mas a gente atua dessa forma, também nesse amparo pedagógico de poder sugerir materiais, né, que sejam trabalhados na sala de aula, de professor para alunos, né? E as possibilidades de desenvolvimento são diversas. O professor usa a criatividade para poder explorar cada material que foi sugerido. Wonderful. Vou trazer até um exemplo aqui, que tem a revista Plenarinho, que é uma revista jurídica, mas bem lúdica. Inclusive, foi também uma das nossas indicações, muito boa, por sinal. A gente trabalha sempre com eles lá. Qual o objetivo da revistinha? Conte aí pra gente. Não, a revistinha ela traz várias temáticas, e uma delas é o bullying e o cyberbullying. Só que o que ela traz através de quadrinhos, historiazinhas, e as crianças vão entendendo, né, de forma lúdica aquilo. Samara, falando sobre a área jurídica, a gente vê que o serviço social, o serviço de psicologia já está ali, né, dentro da escola, atuando. Você acha que a área do direito está nas escolas, conversar sobre a responsabilização dos pais, ajudar as crianças, talvez até de uma forma lúdica, a entender a gravidade dos assuntos, ia impactar de alguma forma nessas crianças, nesses adolescentes? Sim, eu já visualizei isso muito lá na escola, né? Trazer as leis para as crianças de forma lúdica, não só para as crianças, como para os pais, de suma importância. Eu também já fui convidada em palestras, realizar palestras em escolas, e abordando, aí vem as crianças tirar dúvidas, olha, está acontecendo isso e tal, doutora, como é que eu faço?
Aí eu estou vendo que ali está surgindo efeito, né? Então é importante, sim, trazer as crianças desde pequenininha, elas já têm que ser trabalhadas, elas já têm que entender aquilo, aquele meio. Então é importante. A nossa sociedade, ela vem avançando bastante em alguns debates. O debate do bullying é um avanço, porque sim, antes, no nosso tempo, a gente não ouvia falar desse termo bullying. E se ouvíamos falar, a gente não tinha especificamente trabalhos dentro da escola que direcionassem sobre a importância do combate. Pelo menos na minha realidade, eu não lembro. E aí, por que esses debates estão se tornando mais comuns para a nossa sociedade? Eu acho que é porque a sociedade ela vai mudando e a gente precisa acompanhar, né? Muitas questões, por exemplo, quando a gente fala do passado, a gente pensa que o bullying sempre existiu. Então, em algum momento da nossa vida, na nossa infância, nós vamos recordar de algo que a gente passou, que a gente fez e por que a gente recorda. Tem muita coisa boa que a gente não lembra hoje, né? Se a gente for parar para pensar. Então, talvez a gente recorde porque aquilo impactou na nossa vida de alguma forma. Aquilo trouxe algum sofrimento. Talvez não foi aquele sofrimento que eu fiquei incapacitado de seguir a minha rotina diária, mas foi algo que me fez mal, né? E que talvez eu internalizei muitas vezes hoje. Às vezes uma fala que eu vejo e eu sempre não concordo, né? Muita gente diz assim, eu sofri bullying e nem morri, né? Eu apanhei e nem morri, né? Independente de quem foi a agressão. Mas assim, não morreu, mas hoje pode ser um adulto cheio de prejuízos, né? Que tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, né? É aquele adulto que tem aquela tristeza recorrente, né? Que é mais tendencioso a ter vício em abuso de substância e outras coisas a mais, né? Isso aí a gente tá pontuando algumas coisas. Algum trauma fica, né? Algum trauma fica, com certeza. E que se for pai, que se for mãe, orienta de forma errada os filhos, provavelmente, né? Em alguns casos. Por achar natural. Por achar natural dizer, não, meu filho, vai lá, revide. Né? A gente, normalmente, em alguns casos, vê algumas situações como essas. Mas acontece com meu filho também, é desse jeito a resposta. Enfim. Acontece com meu filho também. É assim. E, assim, ainda acrescentando um pouco sobre esses debates que estão se tornando mais presentes, eu também acredito que a internet, que nos traz mais informações, nos bombardeia de informações, né? Essa era tecnológica que a gente vive, ela ajuda também, né, a trazer essas discussões mais à tona, né? Hoje a gente já conhece os nossos direitos, né? As crianças hoje em dia já têm ideia, já trago para as crianças lá na escola a dignidade da pessoa humana, né? Então, as redes sociais também têm um ponto positivo, né? De trazer informação. A gente só precisa separar aquilo que é essencial do que não é essencial, aquilo que é importante do que não é importante. Mas isso é muito subjetivo, né? Porque algumas pessoas vão achar, por exemplo, eu posso achar algo importante e o que eu acho importante tu não acha importante e assim sucessivamente. Mas caminhemos, né, por esses debates que são construídos dentro aí desses espaços virtuais e que a gente traz para o nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, dentro das nossas realidades. Wandervan. Falando sobre essa realidade aí das redes sociais, né, os pais têm como, talvez juridicamente, né, porque às vezes os pais querem ter acesso ao que o filho assiste, ao que o filho produz na internet, mas isso é mais fácil com crianças, né? Quando a gente fala aí do público adolescente, a gente já vai ter uma resistência muito grande, né? Então, como que os pais podem conseguir ter esse acesso, essa facilidade aí de estar acompanhando diariamente ou semanalmente o que os filhos produzem? Chamado controle parental, que a gente vê muito ali nas TVs, né? Quando se faz um e-mail, enfim. Esse controle parental. O que fazer quando o público é o adolescente? É complicado. É muito complicado. Porque o adolescente, ele acha que já pode conviver, né, nesse mundo da forma que... Resolver tudo sozinho, né? da forma que ele acha que deve, né?
E aí existem muitos desafios e conflitos dentro de casa em relação a isso. E essa questão desse controle, dá para ser feito? Assim, a gente está falando de menores de idade, né? Um exemplo. Os pais são os tutores deles, né? Eles têm que estar visualizando o que está acontecendo. É difícil, que a gente lidar com adolescente. Tem adolescente que não quer sair do quarto, naqueles joguinhos. E a gente vê isso também, trazer aquele cuidado, porque a gente vê que tem as agressões vindo através dos jogos. A gente vê pessoas por trás daqueles jogos, pedindo à criança que faça tal coisa. Então tem que ter aquele cuidado, né? É difícil, mas não é impossível, né? A gente está se caminhando para o finalzinho do nosso programa, e aí eu gostaria que vocês pudessem trazer um pouco das experiências vividas por vocês, relacionadas a essa temática. Você como psicóloga, que provavelmente já tenha visto diversos casos, orientado sobre diversos casos, o que você pode nos contar? O que você pode nos trazer dessas experiências e, de repente, falar, quem sabe, de alguma experiência que você provavelmente tenha vivido na sua vida, né, durante o espaço que você esteve na escola. E tanto também no âmbito profissional, como também no âmbito pessoal. A gente acabou não falando muito, né? A gente não acabou muito falando, mas que cada um de nós, eu acredito que tem uma lembrança, né, ruim, mas que de certo modo, se a gente souber processar, a gente pode compreender e pode também avançar nesse sentido, né? Até das coisas ruins, se a gente souber lidar, a gente consegue tirar algo bom. Mas assim, na medida que eu comecei, como eu falei, a educação é um mundo, a gente recebe um monte de demandas, né, de diferentes tipos. E muitas vezes a gente pensa que já viu de tudo, mas pode ter certeza que a gente não viu. Sempre aparece algo novo que eu disse, meu Deus, eu já estou caminhando para os 4 anos, né, desde que eu comecei nessa área específica, e sempre aparece algo novo, assim, de coisas assim da nossa sociedade que a gente fica surpreso, às vezes fica perdido, muitas vezes, mas assim, na medida que a gente vai escutando essas crianças, a gente também se sente assim comovido com a dor, né, principalmente nessas situações, porque são relatos bastante fortes, né, são relatos que, por conta da gente usar o princípio da empatia nos atendimentos, né, que a empatia não é você, de fato, sentir a dor do outro, mas você se colocar no lugar para que você possa se assemelhar àquela dor, né, de modo mais claro, né? Então, assim, através da empatia, a gente consegue sentir o sofrimento daquela pessoa, né? E são relatos, assim, que eu me recordo de alguns que são bem tristes. Muitas crianças não querem mais ir para a escola, né? Isso a gente recebe muito, caso desse tipo. Criança que tem essa evasão. E a gente também tem um serviço de busca ativa escolar, que a gente também está presente nesse serviço, que é quando a criança já está fora da escola e que a gente vai procurar. Então, um dos motivos, muitas vezes, é o bullying, né? Então, você vê o sofrimento daquela criança. A criança ela vai perder a vontade de ir para a escola, né? Isso é muito triste. Você vê que aquela criança ela está perdendo o seu futuro, está perdendo socialização, né? Porque a educação é um direito, então o seu direito está sendo negligenciado por alguém, né? Então, são relatos assim fortes. São relatos também que muitas vezes a gente identifica ideação suicida, que a gente não pontuou aqui hoje, mas é uma das consequências, é a consequência mais séria, né? A autolesão também é algo que acontece muito. Então, quando eu digo que são relatos fortes, é porque são mesmo desse tipo, entendeu? Da pessoa se autolesionar, isso é muito grave, né? Atentar sobre a sua vida. Então, assim, são relatos que a gente costuma escutar muito, né? Então, eu acredito que a gente, enquanto criança, hoje a gente já compreende que não é correto, mas o que a gente pretende conversar com essas crianças de hoje, esses adolescentes, é que eles cessem essa prática, né, o mais rápido possível, que eles não vão impactar negativamente a vida das pessoas, que tem outras maneiras da gente poder impactar de modo positivo, que a gente precisa ser lembrado, né, dessa forma, que é o mais importante. E sobre as redes de proteção, como as vítimas podem se proteger cada vez mais?
Então, a ferramenta primordial é a conscientização e também encorajar as pessoas que denunciem. Então, essa é a forma que a gente traz para isso. Vocês queriam, para finalizar, deixar algum conselho para agressores e alguma mensagem para quem provavelmente esteja sendo vítima e que vai acompanhar esse nosso podcast? Eu sempre falo, né, primeiramente, que o bullying ele não é brincadeira, né? Quando a gente fala de intimidação, de sofrimento, de humilhação, isso não deve ser engraçado, né? Então, que os agressores eles possam se conscientizar, né, a respeito disso, que causar essa dor de sofrimento nas pessoas não é legal, né? E que a vítima, de fato, muitas vezes ela não pode ter essas armas de poder se defender ou buscar ajuda. Às vezes ela tem vergonha, às vezes ela é aquela pessoa mais quietinha, mais tímida e fica sofrendo aquilo tudo sozinha. Então, essa maneira da gente falar nesses canais de comunicação também é uma forma de encorajar as pessoas que estão passando por isso, né? Sempre comunicar um adulto, né? Precisa comunicar. Qual é a autoridade máxima em uma escola? O gestor. Então, o gestor ele precisa saber do que está acontecendo. Então, se acontece dentro da escola, que as vítimas elas possam se sentir encorajadas a buscar ajuda. Porque o gestor tomando conhecimento, vem aí outros órgãos, né, para atuar nessa situação e romper esse ciclo de violência. Porque é isso que a gente quer de fato. Samara. E agora, falando como gestora, que as escolas continuem abordando essa temática, trabalhando com a sua equipe isso, como tratar, como combater. E a escola que quiser, eu estou aqui disposta a fazer uma palestra, e juntamente, se a Renata quiser ir também, vamos uma parceria aqui, né? Bom. E é isso, gente. E obrigada, viu, pela oportunidade de trazer essa temática. Vandevan, quer fazer algum último questionamento? Com a vontade. Não, na verdade, reforçar essa ideia, né? Para quem está nos assistindo, se você é vítima, denuncie, né? Converse com alguém de confiança, muito provavelmente seus pais, mas se não um outro adulto de confiança, né? Pelo menos para começar essa conversa. E para você que é agressor, né? Repense nessa prática, né? E busque ajuda, né? A gente fala muito que a vítima deve buscar ajuda, mas muitas vezes o agressor também precisa dessa ajuda, né? Porque às vezes ele vai praticando e se torna um ciclo vicioso, né? E muitas vezes o agressor ele também é uma vítima. Né? Então a gente está falando de crianças, de adolescentes, né? Então a gente precisa entender, a gente não pode só condenar, a gente precisa entender todo o contexto, né? Entender por que aquela criança está fazendo aquilo, né? O que ela está aprendendo. Então muitas vezes a criança que faz, ela também está sendo vítima, ela não sabe lidar com aquilo e acaba reproduzindo de uma maneira totalmente errada, né? Então a gente precisa ver os dois lados da moeda também. Pode não ser vítima do próprio bullying, né? Mas outros fatores sociais podem estar fazendo dela uma vítima e ela descarrega, por assim dizer, cometendo bullying, né? E nada melhor do que respeito, educação, diálogo e cada vez mais conscientização, porque ainda tem jeito, ainda temos saída, ainda podemos mudar a realidade das pessoas, sempre com muita paciência, persistência, sempre com muito amor acima de tudo. Acredito que acolher com amor é a palavra, é a frase que a gente deve levar, né, para o cotidiano, para a vida dessas pessoas. Tanto para os agressores, quanto também para as vítimas. Bom, foi muito bom bater um papo com vocês. Samara, Renata, muito obrigado de coração mesmo por terem participado aqui desse podcast, por terem esclarecido muitas dúvidas acerca dessa temática com o nosso público. Com certeza vai ajudar bastante o nosso público a perceber, né, juntamente com os seus filhos, dentro do espaço escolar, o que pode estar acontecendo dentro das casas, né, o que, né, provavelmente esteja ocorrendo com os filhos, e que esse debate ele se amplie, né, cada vez mais, porque esse nosso espaço ele está em diversas plataformas e com certeza
a gente tem muito a ganhar com essa discussão, com esses debates que a gente traz aqui. Então, obrigado mais uma vez e sintam-se à vontade para retornar ao nosso podcast para debatermos sobre mais temas, tá certo? Obrigada. Então, a você que ficou com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Valeu os meus queridos amiguinhos que sempre estão aqui conosco, participando, Joaquim, Marcos, por sempre estar dando esse apoio técnico aqui e logístico para o nosso podcast acontecer. E o Andervan chegou para ficar. Mais um. Mais um. O Andervan que estreou na semana passada, né? Tá fazendo seu segundo episódio aqui com a gente, dos 23, né? Estamos no 23º episódio do nosso No Ar. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para rolar. Já estamos fechando a nossa segunda temporada dos nossos 24 episódios e que venham mais temporadas aí para a gente debater muita coisa boa. Bom, como eu estava dizendo a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Valeu demais por estar conosco em mais uma edição do No Ar. E sempre nos acompanha, a gente quer estar com você debatendo sempre temáticas importantes para a sua vida. Tchauzinho.